Trabalho Legal de hoje traz uma edição especial sobre o Dia do Trabalho, que você vai ver no programa de hoje. A origem das comemorações de 1º de maio. Os trabalhadores detonam uma greve que se torna uma greve geral e se alastra pelos Estados Unidos. O perfil do trabalhador brasileiro. Os setores que mais contratam no país são os de comércio e indústria. 80% dos empregados ganham até 2 salários mínimos. A importância das ações desenvolvidas pelo MPT na defesa da dignidade dos trabalhadores. Nós somos os defensores da ordem jurídica, dos direitos sociais e dos direitos individuais indisponíveis. E ainda, cantor e compositor Thiago Gasta aborda o tema terceirização no quadro Agenda Cultural. Patrão em primeiro lugar, nós em segundo plano e eles terceirizando. O programa de hoje está imperdível. Olá, seja bem-vindo ao Trabalho Legal, programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Pouca gente sabe, mas o Dia do Trabalhador vai muito além de um simples feriado. A data tem o objetivo de trazer uma profunda reflexão sobre cidadania, direitos adquiridos e a luta por melhorias. Na reportagem especial que abre esta edição, você vai conhecer a história das comemorações do dia 1º de maio. Uma data reconhecida internacionalmente. O Dia do Trabalho é lembrado há décadas sempre em 1º de maio. Mas por que justamente essa data foi escolhida para representar os trabalhadores de todo o mundo? Não sei. Sei não. 1886, Chicago, Estados Unidos. Trabalhadores realizam uma série de protestos por melhores condições de trabalho. Na pauta, vários desejos. O principal, redução da jornada de trabalho, que chegava a 16 horas diárias para 8. Esse movimento rapidamente ganha importância e os trabalhadores detonam uma greve que se torna uma greve geral e se alastra pelos Estados Unidos. Não é? O movimento ganha uma força inaudita, não é? E, obviamente, os trabalhadores saem às ruas em protesto. O confronto com a polícia é, dessa forma, inevitável. Não é? Acabam morrendo 7 policiais e os policiais retaliam os trabalhadores de forma violentíssima. Não é? Atiram impiedosamente nos trabalhadores, matando 12 deles, que ficaram conhecidos na história como os mártires de Chicago, os 12 de Chicago. Enquanto isso, no Brasil, em 1888, era assinada a Lei Áurea, que acabou com a escravidão e fez com que ganhasse força a luta por melhores condições de trabalho. O primeiro fato marcante ocorreu em 1917, quando um grupo de imigrantes europeus e brasileiros iniciaram greves e pararam os serviços para reivindicar direitos e melhores condições. 7 anos depois, o presidente Arthur Bernardes fez com que o Brasil se juntasse a outros países, como França, Espanha e outras 80 nações, e decretasse o feriado nacional. Alguns eventos que ocorreram no dia 1º de maio fizeram história no Brasil. Em 1940, o então presidente Getúlio Vargas instituiu o salário mínimo. O objetivo era que os trabalhadores conseguissem suprir as necessidades básicas de uma família, como alimentação, habitação, vestuário, higiene e transporte. Já em 1941, a Justiça do Trabalho foi criada para conciliar e julgar exclusivamente ações judiciais entre trabalhadores e empregadores. Pouco tempo depois, no ano de 1943, foi anunciada a consolidação das leis do trabalho que rege as relações de trabalho individuais ou coletivas por meio de quase 1000 artigos. Conquistas essenciais, segundo este historiador. São muito importantes porque elas, em comparação com um período que é esse da República Oligárquica, em que você não tinha proteção nenhuma ao trabalho, não é? A novidade é total, a novidade é imensa. Não é? Você agora tem um conjunto de legislações que não é perfeito, que não é ainda o ideal, não é? Mas você tem um conjunto de medidas, de leis de proteção ao trabalho que absolutamente não existia antes.
As raízes da luta dos trabalhadores, iniciada no século XIX, fizeram com que 1º de maio fosse mais que uma simples data. O 1º de maio, ele é o momento em que você atualiza, que você rememoriza, não é, todas essas lutas e os caminhos percorridos, mas, sobretudo, aqueles a percorrer. Com a intensificação pela busca dos direitos, surgiram os sindicatos, que passaram a lutar pelo interesse do grupo. Uma forma para que o poder público e os patrões possam ouvir e se sensibilizar com as reivindicações apresentadas. A visão de classe ela é muito importante para o trabalhador. Muitas vezes a gente sabe que através do esforço pessoal é possível avançar na carreira, progressões através de seus planos de cargos e salários, porém a luta coletiva ela consegue abranger questões que vão muito além dessas, como saúde, educação, a questão do transporte público, que são pautas que afetam todos os trabalhadores. O sindicato era o elemento fundamental de organização dos trabalhadores. Os anarquistas não acreditavam muito no partido político, tal como acreditavam os socialistas. Então, os anarquistas, no momento em que eles tomam a frente do movimento operário, eles propõem organizar o movimento operário tendo como núcleo o sindicato. E, principalmente, a ação fundamental, a greve geral. Em 13 de julho de 1962, uma greve geral promovida pela primeira central sindical formada no Brasil, o Comando Geral dos Trabalhadores, culminou com a instituição do 13º salário. Para evitar novas greves, o presidente João Goulart garantiu o benefício aos trabalhadores, que dura até hoje. Então, sempre em que se fala do 1º de maio, o trabalhador vincula isso à sua negociação coletiva, àquele período de luta em que ele está buscando melhores salários, melhores condições no ambiente de trabalho. O Trabalho Legal Especial Dia do Trabalho vai mostrar, depois do intervalo, a importância das ações desenvolvidas pelo MPT na defesa da dignidade dos trabalhadores. Voltamos em instantes. Parabéns a todos os trabalhadores do país. Galera, um bolinho para comemorar o Dia dos Trabalhadores. Parabéns a todos os trabalhadores. Um abraço para todo mundo aí, Dia do Trabalhador, para todos os trabalhadores aí. Um abraço, feliz Dia dos Trabalhadores. Galera, parabéns pelo Dia do Trabalhador. Continue nessa força aí, raça. Vamos lutar aí para mudar esse Brasilzão. Abração. Continue se empenhando para cada dia fazer um país melhor. Beijo. Deus os abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. O papel do MPT na defesa da dignidade das relações de trabalho é o assunto da próxima reportagem, que ainda traz a história de uma mulher que enfrenta os desafios da profissão e tem muito orgulho do que faz. A produção é de Lara Réquia, imagens de Ailton Maximino e Carlos Máximo e reportagem de Rodrigo Nunes. Hoje, 5 de outubro de 1988, no que tange à Constituição, a nação mudou. Brasília, 1988. Uma nova Constituição nasce. E com ela, o Ministério Público do Trabalho, que integra o Ministério Público da União, passa a ter novas atribuições. Segundo a Constituição Federal, o MP é uma instituição permanente que tem o objetivo de garantir a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, sempre com independência funcional. Nós somos os defensores da ordem jurídica, dos direitos sociais e dos direitos individuais indisponíveis, também dos direitos individuais homogêneos. Mas eu gosto de dizer que o Ministério Público do Trabalho é o Ministério Público Social, porque a nossa principal atuação é na defesa do direito social. O Ministério do Trabalho e Emprego também é parceiro do MPT em diversas ações conjuntas que visam defender os direitos trabalhistas dentro das 8 áreas de atuação do órgão, que são fraudes nas relações de trabalho, trabalho escravo contemporâneo, trabalho infantil, discriminação, meio ambiente do trabalho, liberdade sindical, trabalho portuário e aquaviário e irregularidades na administração pública. O órgão possui mais de 800 procuradores do trabalho espalhados por todo o país.
Nós temos 125 sedes na capital federal, em Brasília, nas capitais dos estados e em quase 100 municípios do interior. E o trabalhador poderá ir até cada uma de nossas sedes, levar a sua angústia, levar a sua informação, porque o Ministério Público do Trabalho saberá ouvir esse trabalhador e dar o encaminhamento correto àquela informação que o trabalhador levou. E também poderá acessar os nossos canais de informação pela internet, no site da Procuradoria-Geral do Trabalho, em todos os sites do Ministério Público do Trabalho, em todas as formas, nas procuradorias regionais, né? Por nossos telefones no Brasil inteiro, enfim, nós temos inúmeros caminhos. Antes do surgimento do MPT, outra conquista histórica marcou a vida dos trabalhadores brasileiros. Há 83 anos, exatamente no dia 21 de março de 1932, passou a ser obrigatório o uso da carteira de trabalho. Na época, ela surgiu para substituir a carteira do trabalhador agrícola, criada no começo da década de 1920. Já a carteira de trabalho e previdência social, que é a usada atualmente, foi criada pelo Decreto-Lei número 926, de 10 de outubro de 1969. A CTPS contém informações sobre qualificação, vida profissional e anotações sobre a filiação ao Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. O documento garante acesso a direitos trabalhistas como seguro-desemprego e FGTS. A carteira de trabalho também foi usada no período Vargas como um elemento de cooptação da classe trabalhadora. Então você tinha sindicatos que eram vinculados ao Estado varguista, não é? E oficiais, e esses trabalhadores sindicalizados vinculados ao Estado tinham acesso a todos esses benefícios. Tinham carteira de trabalho e acesso a todos esses benefícios. 77% dos mais de 90 milhões de trabalhadores do setor privado possuem carteira assinada. Número que representa um crescimento de 0,6% em relação ao último trimestre analisado. Isso é um dado para ser comemorado. Nós temos próximo de 100 milhões de pessoas economicamente ativas, e a taxa de desemprego no país fica em torno de 7,4%, que é um bom número ainda, né? Apesar de um crescimento recente nessa taxa, em torno de 0,6% de um ano para cá. Mas, então, enquanto a gente tem um desemprego aumentando, embora pouco, nós temos o número de carteiras assinadas, né, crescendo também. Os setores que mais contratam no país são os de comércio e indústria. 80% dos empregados ganham até 2 salários mínimos. É um pouco preocupante na medida em que a gente considera que está abaixo da média. Hoje, nós podemos considerar que a inflação é um importante causador de preocupação. A gente tem visto aí a inflação aumentando gradativamente, né? A inflação acumulada de 2015 ela já é próximo de 4%. Enquanto que a meta anual do governo é 4,5%. Luciana está sempre atenta à situação econômica do país e sente no bolso o momento atual vivido pelo país, mas não desanima. Auxiliar de serviços gerais há 15 anos, ela cuida sozinha de 2 filhos e acorda cedo todos os dias com determinação. Em casa eu preciso trabalhar, né? Porque sou eu para sustentar a casa. E tem que ser eu mesmo. O mais difícil é levantar às 5 horas da manhã, sair 5h30 para parada, correndo risco de vida. Mas é a vida, a gente tem que encarar. Para ela, a carteira assinada é a sua maior conquista. Trabalhei um bom tempo como diarista. Hoje eu trabalho de carteira assinada e é muito bom porque eu tenho garantia no meu emprego, tenho seguro-desemprego, FGTS e tenho a garantia do meu futuro. O Procurador-Geral do Trabalho, Luiz Camargo, avalia o Dia do Trabalhador como uma data importante, que deve ser comemorada. Mas, segundo ele, o momento é de preocupação devido ao projeto de lei que visa liberar a terceirização. O dia 1º de maio é, historicamente, um dia
em que nós registramos no mundo inteiro as vitórias conseguidas pela classe trabalhadora. Este ano nós estamos preocupados, muito preocupados, com a possibilidade de um avanço em sentido contrário. Na verdade, se é em sentido contrário, não é avanço. Digo avanço porque algumas pessoas estão falando assim, mas não é avanço. Na verdade, é um retrocesso. O que se verifica nos nossos dias em relação ao direito do trabalho, em relação ao direito dos trabalhadores, em relação ao direito ao trabalho, é a perspectiva de um enorme retrocesso. Quero acreditar que nós teremos forças para impedir esse retrocesso. Quero acreditar no poder de articulação da sociedade brasileira, das entidades que representam os trabalhadores, das entidades que congregam os membros do Ministério Público, os magistrados da Justiça do Trabalho e tantas outras entidades, né, no sentido de enfrentar essas propostas e não permitir o fim do direito do trabalho, não permitir uma proposta que trará uma enorme precarização, um enorme prejuízo para o trabalhador e também para a sociedade brasileira e até mesmo para o poder público, né? Então, eu espero que nós tenhamos força, que nós tenhamos condição e lamento que, inclusive, algumas entidades representativas de trabalhadores estejam defendendo, né, um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional e que trará um enorme retrocesso e uma enorme precarização. Mas a minha mensagem é sempre de otimismo, a minha mensagem é no sentido de que nós teremos força e esperamos que os trabalhadores estejam do nosso lado, que trabalhadores e o Ministério Público do Trabalho possam buscar um avanço, possam enfrentar essas questões e, ao final, né, ver essa proposta derrotada, ver a garantia dos direitos confirmada, né, pelo Congresso Nacional na forma como temos hoje na legislação e na Constituição da República. Nós não vamos abrir mão de defender esse sistema de proteção que enxergamos em evolução. Por isso, não podemos permitir o retrocesso. O Ministério Público do Trabalho vai continuar na trincheira, vai continuar buscando aprimorar e avançar nesse sistema de proteção. A seguir, cantor e compositor Thiago Gasta aborda o tema terceirização no quadro Agenda Cultural e ainda homenageia o trabalhador. A gente volta já. Então, nesse Dia do Trabalhador, eu gostaria de parabenizar todos os trabalhadores brasileiros e relembrar que o dia 1º de maio é um dia de reflexão quanto às conquistas já obtidas e as melhorias que nós gostaríamos de alcançar. Nesse 1º de maio, há muito sim a ser comemorado, mas é preciso uma reflexão do que ainda nós precisamos conquistar. É um dia para trabalhadores, e é um dia para que os empregadores também percebam o poder de inclusão do trabalho. Quem contrata uma pessoa modifica uma vida, modifica uma família. Que o 1º de maio é um dia a ser comemorado sempre, porque ele representa a trajetória do trabalho, do trabalhador na busca dos seus direitos. Podem estar certos de que o Ministério Público do Trabalho se soma ao trabalhador no sentido de que a garantia dos direitos fundamentais, dos direitos dos trabalhadores, a sua dignidade e a valorização do trabalho serão sempre buscadas e perseguidas, né? Os direitos devem ser mantidos e o cumprimento da Constituição e da legislação do trabalho serão sempre buscados pelo Ministério Público do Trabalho. Esse é um dia em que nós reforçamos a relevância de todos os trabalhadores para a nossa sociedade. Esse é um dia também em que nós conseguimos lembrar de todos os direitos que foram conquistados ao longo de todos os tempos. Mas o que eu realmente gostaria de desejar aos trabalhadores é que eles não utilizassem só o 1º de maio, mas também todos os demais dias do ano para refletir
e para planejar mudanças sociais que eles pretendem ver em nosso país. O quadro Agenda Cultural de hoje abre espaço para Tiago Gasta, que possui quase 100 mil visualizações no YouTube e canções gravadas por vários artistas. O cantor e compositor escreveu uma música em homenagem ao trabalhador, abordando o tema mais debatido da atualidade: terceirização. Confira. Fui num Barack no Gama, encontrei Barack Obama. Achei um absurdo, o dono do mundo num boteco do Gama. Essa música faz parte do seu primeiro CD, é isso? Foi, rapaz. É um disco single, né? Que eu gravei devido à demanda das apresentações, que o pessoal queria assistir as apresentações e falava, pô, queria levar essa música, tá? Você gravou alguma coisa? Aí eu acabei gravando esse disco para ocupar esse vazio de não ter um trabalho físico, né? Falando da sua história com a música, ela começou por meio da poesia, é isso? Tudo começou com esse viés das letras, né? De escrever os devaneios, os pensamentos, como um escape, né? Assim, porque a gente sempre gostei muito de escrever. Na adolescência, né? Tinha essa coisa mas nada muito preocupado em ser sério, né? Tipo assim, totalmente despretensioso e tudo. Mas aí depois que começou, quando eu ganhei uma guitarra, né? Também que comecei a investir mesmo na coisa da música e tudo. E como é para o compositor ter suas letras gravadas por grandes artistas? Um exemplo, a Ellen Oléria gravou uma música sua também, né? Ela é uma parceirona, uma querida, né? Uma amigona. A questão dela, ela ainda não gravou, mas assim, ela canta uma música minha, que é a Pinga Tinta, né? Já teve uma participação em shows que fizemos juntos no Museu da República, que ela estava lá, que a gente estava dividindo o mesmo dia, né, de apresentação. E quando eu vi a Nega, assim, eu falei, Nega, você tá aqui, que maravilha, ela sentada na minha frente. Aí terminou uma canção, eu falei, toca Pinga Tinta, vamos cantar comigo? Ela, é no mesmo tom? Então vamos embora, pronto. Bacana. E compor é sempre um desafio? Olha, é sempre um desafio, assim, e principalmente para esse dia, né? Quando rolou esse convite, eu falei, meu Deus, Dia do Trabalhador, faça uma canção em homenagem ao Dia do Trabalhador, a todos os trabalhadores. Eu falei, caramba, velho, vamos nessa, topei o desafio e fiz a canção. E aí você pegou o gancho de um tema polêmico, né, que é a terceirização, né, um tema que está em debate atualmente, né? Pois é, eu tava meio assim, vou falar de quê e tal, como é que eu vou iniciar esse tema? E realmente é uma coisa que não pode ter o aval dos trabalhadores, isso, né, da terceirização. Isso aí realmente é muito prejudicial mesmo para toda a classe. E, rapaz, essa música eu comecei e eu acabei denominando ela de terceirizando, né? Tipo, pra não querer nem muito falar muito, não é melhor tocar logo que já explica tudinho, né? Bom, então, vamos lá, é com você. O povo não quer trabalho, só quer emprego. 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 Por quê? Levanta atrasado e vai trabalhar. Ônibus lotado, trânsito parado. Levanta atrasado e vai trabalhar. Ônibus lotado, trânsito parado. No
bolso troco contado, no bolso troco contado, e o trânsito parado. Chega no trampo, engole o sapo do patrão, estanca o pranto só por não ter opção. Chega no trampo, engole o sapo do patrão, estanca o pranto só por não ter opção. Chega no trampo, engole o sapo do patrão, estanca o pranto só por não ter opção. Chega no trampo, engole o sapo do patrão, estanca o pranto só por não ter opção. Sem café, a fé não vem cá. Vem café e vamos trabalhar. Sem café, a fé não vem cá. Vem café e vamos trabalhar. Patrão em primeiro lugar, nós em segundo plano e eles terceirizando. Patrão em primeiro lugar e o segundo plano e eles terceirizando. Patrão em primeiro lugar, nós em segundo plano e eles terceirizando. Patrão em primeiro lugar, nós em segundo plano e eles terceirizando. O povo não quer trabalho, só quer emprego. O povo não quer trabalho, só quer emprego. Thiago Gasta aqui no Agenda Cultural. Valeu, meu querido. Quanto tempo levou para construir essa composição? Olha, e quando rolou o convite, eu estava no trabalho e eu, você vê, né? Nada mais coincidente, né? Aí eu estava no trabalho e eu falei, gente, fazer uma música e tal. Comecei no ônibus mesmo, a letra, né? Comecei no ônibus. Quando eu cheguei em casa, já dei uma lida no que saiu assim. No outro dia, voltando, eu fiz um outro pedaço da letra. Quando eu cheguei em casa, no outro dia, fiz a música e falei, Lara, tá prontinho. Agora tá, vamos nessa. Agora a gente fecha o programa, vamos nessa. E quem quiser acompanhar um pouco do seu trabalho, o que pode fazer? Vai lá no Google, digita Thiago Gasta e procura no YouTube. Tem o SoundCloud, tem o Facebook, né? A página também. Muito sucesso, viu? Valeu, meu querido. Massa. Mais um pouquinho de terceirizando? Vamos nessa. E levanta atrasado e vai trabalhar. Ônibus lotado, trânsito parado. No bolso troco contado. No bolso troco contado. E o trânsito parado. Puxa que eu quero descer. O Trabalho Legal é feito por você e para você. Então, se tiver aí alguma sugestão de reportagem, envie para trabalholegal.pautas@gmail.com. Para conhecer um pouco mais sobre o Ministério Público do Trabalho, acesse www.mpt.gov.br e também o Facebook ou canal no YouTube. O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima edição.